Queridos irmãos, quando eu era criança, lá em Barbacena, na verdade em Campina Grande, a parte mais difícil da minha educação infantil era fazer trabalho em classe, ou melhor, em equipe, na classe. Eu preferia quando a professora dava tarefa individual ou então mandava a tarefa para casa. E uma das minhas dificuldades, que eu imagino que é a sua também, era compatibilizar o seu ritmo com o ritmo dos outros. Quando a gente trabalha em equipe, sempre tem essa dificuldade, né? São uns mais rápidos, outros mais lentos, uns são mais comprometidos, proativos, outros são mais reativos, e você então fica com aquela sensação de que era melhor fazer sozinho. Tem gente até que me diz assim: pastor, deixa que eu faço. E aí, via em regra, a pessoa faz e faz bem feito, mas também cansa rápido. E às vezes faz uma vez, não consegue fazer duas, porque eu descobri com a minha professora do colégio, naquela época, que tudo que é bem feito por alguém sozinho será feito melhor ainda na companhia de outros. Esse é o segredo do trabalho de cooperação, esse é o segredo daquilo que nós aprendemos na vida, é que ninguém consegue fazer tudo sozinho da melhor maneira possível. Há muitas coisas, eu diria talvez a maioria das coisas, que serão muito mais bem feitas se forem feitas com a ajuda de alguém. Essa realidade parece ser uma realidade apenas coloquial, existencial, do dia a dia da gente, uma constatação da vida, mas é um princípio bíblico. É um princípio bíblico. E um princípio bíblico que é encarnado pelo próprio Senhor. O nosso Senhor e Deus é todo-poderoso, todo sábio, todo presente. Ele não precisa absolutamente de nada, nem ninguém, para fazer absolutamente nada que ele fez. Mas propositadamente ele resolve contar com colaboradores e usar vidas, pessoas, ao longo da história da redenção, da criação até a redenção final, a consumação de todas as coisas, como seus instrumentos. Se o Deus que faz todas as coisas, ou que poderia fazer todas as coisas sozinho, no entanto, resolve fazer por intermédio de pessoas, usando pessoas, então temos aqui um princípio. Quem seria você ou eu para dizer, não, o meu jeito é melhor, eu melhor faço se eu fizer sozinho? Mas é também um princípio que não apenas está presente na história da redenção, mas está presente também na própria maneira como Jesus agiu. Lembre, logo no início, quando no ano da inauguração, multidões se reuniam ao redor de Jesus, impactadas pela sua palavra, pelos seus milagres, sinais e prodígios, desde o nascedouro da vida de Jesus, da vida ministerial de Jesus, ele contou com pessoas. Ele escolheu alguns que ele chamou de discípulos. E o propósito dele, como ficou mais claro à medida que o tempo foi passando, foi prepará-los para que depois de 3 anos e meio ele pudesse cumprir a obra cabal da redenção, morrer no Calvário por nós, ressuscitar ao 3º dia, e diz o texto que nós lemos várias vezes no mês passado, quando eu ministrei sobre o caminho da maturidade espiritual, distribuir dons e usar aqueles homens que agora já não eram mais discípulos apenas, mas que tinham se tornado apóstolos, aqueles que foram enviados. Essa verdade não é apenas uma verdade da história da redenção. Não é apenas o modus operandi de Jesus quando chama discípulos e capacita homens para ser seus apóstolos. Mas esse princípio é replicado por esses apóstolos. E todo o livro de Atos, e principalmente as cartas que Paulo escreve, assim como Pedro, assim como João, são cartas que mostram que mesmo eles sendo apóstolos, empoderados por Deus, com toda a sabedoria e a experiência de ter vivido com Jesus, eles não fizeram a obra sozinhos. Deus usou homens para, ao lado de Paulo, dos demais apóstolos, serem usados como cooperadores ou colaboradores, 2 palavras sinônimas, que significa trabalhar junto a alguém. Só para você ter uma ideia, o apóstolo Paulo cita quase 100 nomes, pelo nome, 100 pessoas pelo nome, que ele chama de meus cooperadores, meus colaboradores, meus companheiros no ministério. De modo que quando a gente vê o Novo Testamento, Paulo sendo o grande homem que Deus usa para expandir as fronteiras do Evangelho, a gente pode ser levado ao equívoco de pensar que ele fez tudo sozinho. Não, não fez. Ele contou com homens. E se ele citou pelo menos 100 pelo nome,
é possível que havia muito mais anônimos, porque na obra de Deus há sempre mais anônimos do que aqueles que são identificados pelo nome. Esse também é um princípio. É justamente por pensar dessa maneira e entender que esse princípio não serve apenas para as chamadas coisas espirituais ou do reino ou da igreja, mas também como princípio de vida para cada um de nós, que eu gostaria de convidá-lo a ler comigo um trecho da palavra de Deus em que Paulo demonstra a plena convicção de que é sempre melhor fazer na companhia de outros aquilo que você até consegue fazer bem feito sozinho. Porque tudo que é bem feito por alguém sozinho será feito melhor ainda na companhia de outros. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 a 9, e nós vamos encontrar algo maravilhoso que estabelece esse princípio, e o meu desejo é que eu possa também aplicá-lo para você, de tal maneira que você também possa aplicá-lo na sua vida. Esse não é um princípio religioso, este é um princípio de vida. Tudo que é bem feito por alguém sozinho será feito melhor ainda na companhia e na cooperação de outros. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 4 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus, e logo após a leitura nós vamos orar, pedindo a Deus a sua iluminação. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? São servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus. Ore comigo, ore por você e pelos demais, para que o Espírito de Deus fale, para que a sua mente, a minha mente, estejam sendo iluminadas pelo Senhor. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque estamos aqui na Tua presença, diante da Tua palavra que acabou de ser lida e que será ministrada. Nós Te adoramos pelo privilégio, Pai, de poder estar na Tua presença. O Senhor nos trouxe nessa noite, já tínhamos estado juntos pela manhã quando Te adoramos e aprendemos a Tua palavra. E agora, diante da Tua palavra que é luz, que é lâmpada, que é guia, que é regra, nós queremos nos submeter a ela e pedir que o Senhor fale por meio dela, que o Teu Espírito que a inspirou, particularmente nesse trecho que nós lemos, ao apóstolo Paulo, Teu servo, também, nesse momento, ilumine a nossa mente e nos faça compreender que um ao outro sempre ajuda, e aquele que cai, o outro levanta e diz, ser forte. Ajuda-nos a aprender esse princípio e aplicá-lo, Pai, a cada momento e a cada circunstância da nossa vida, quebrando o nosso orgulho em pedir ajuda, quebrando a nossa acomodação em oferecer ajuda. Ajuda-nos, portanto, a ser instrumentos Teus e que isso fique claro quando expusermos a Tua palavra nesse momento. É o que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um dos aspectos mais esquecidos daquilo que a gente chama de comunhão cristã, a koinonia, é o aspecto não apenas de estar juntos e se encorajar por intermédio de palavras. Sem dúvida alguma, a comunhão que temos com os irmãos quando somos corpo de Cristo é uma comunhão que nos ajuda quando simplesmente estamos sendo encorajados por palavras, pela presença das pessoas. Diga-se de passagem que e eu mencionei o chamado de Jesus aos discípulos, quando a palavra de Deus diz
que aqueles discípulos estavam consertando as redes, curiosamente, lá no Novo Testamento em grego, essa palavra consertar redes é derivada da mesma palavra de ter comunhão, o que acaba revelando para nós que ter comunhão é mais do que sentimento. Ter comunhão é mais do que aconchego, mais do que acolhimento. Ter comunhão também é estar ao lado de alguém, ajudando-o a consertar as suas próprias redes e também pedindo ajuda para consertar as redes que nós temos quebradas. O apóstolo Paulo, nesse texto, usa uma das palavras que ele frequentemente se utiliza para revelar essa verdade. É a palavra sinergoi. A palavra sinergoi em grego significa sim, um prefixo que significa convergente, e ergoi, que é o plural da palavra erga, que é obra. Então é uma obra conjunta que converge. E ele chama esses homens de cooperadores. Na verdade, ele até diz que ele é cooperador de Deus, o que poderia soar exclusivamente de duas formas. Ou ele é um pretensioso de achar que Deus precisa do trabalho dele, ou então, de fato, ele tem uma consciência amadurecida de que Deus, podendo fazer tudo, no entanto, o convocou para ser, com ele, seu cooperador. Quando ele usa essa palavra, ele usa com frequência nas saudações finais de suas cartas e ao longo dos seus textos, de todas as cartas apostólicas, todas, com nenhuma exceção, ou sem nenhuma exceção, melhor dizendo, existe a natureza comunitária do seu ministério missionário. Se você for, por exemplo, para a mais extensa passagem que Paulo menciona várias e várias pessoas que foram cooperadores com eles, na mais extensa lista de colaboradores, que está em Romanos capítulo 16, do verso 1 ao verso 24, você vai encontrar homens como Priscila, ou um casal como Priscila e Áquila, que são chamados de meus cooperadores em Cristo Jesus. Esta Priscila e este Áquila não são ninguém mais, ninguém menos do que aqueles que efetivamente começaram o trabalho de evangelização na Acaia, na região da Ásia Menor, exatamente em Éfeso. Essa carta maravilhosa que depois Paulo escreve, depois dos seus 2 anos e meio naquele lugar, na verdade são a extensão, o desenvolvimento de um trabalho feito por um casal de leigos, Priscila e Áquila, que ele chama em Romanos capítulo 16, verso 3, nessa lista extensa, de meus cooperadores em Cristo. Ele menciona no versículo 9, Urbano, como aquele que é chamado de nosso cooperador em Cristo. Lucas, o homem que escreve o livro de Atos e o evangelho de Atos, era um médico que em vários momentos do livro de Atos se inclui na narrativa quando usa o pronome na primeira pessoa do plural, dizendo que nós vimos, nós andamos, nós viajamos. Lucas era um cooperador e não apenas um biógrafo de Paulo nas suas andanças. Ele estava ali para sim registrar aquilo que Deus o inspirasse, mas ele estava também para colocar as mãos na obra, e por isso ele é conhecido como médico amado, aquele que atende inclusive Paulo nas suas condições precárias de saúde. Timóteo era um jovenzinho criado pela avó e pela mãe, porque possivelmente o pai, que era de origem grego, negligenciou inclusive a sua instrução religiosa, e na segunda viagem missionária de Paulo, tendo-o conhecido na região da Galácia do Sul, ele é tomado por Paulo como um verdadeiro discípulo, e a partir dali ele se torna, depois dos apóstolos, o nome mais citado em todo o Novo Testamento, depois dos apóstolos e de Jesus, demonstrando a sua importância como um cooperador muito jovem, que Paulo, um homem muito experiente, traz para si. Além de Lucas, aquele que era o homem que registrava o livro de Atos, outros estavam ali junto com Paulo, principalmente quando a sua saúde não permitia que ele escrevesse de próprio punho as epístolas, como amanuenses, ou seja, como secretários. Tércio é citado como tal. Você encontra em determinado momento do livro de Atos equipes inteiras que, enquanto Paulo estava num lugar expandindo a obra de Deus, eles estavam em outro lugar, obviamente sob a autoridade do apóstolo, expandindo a obra de Deus para lá.
quando ele escreve a carta dele a Filipenses, no capítulo 2, verso 25, ele chama um nome estranho, Epafrodito. Eu não recomendo que você coloque eventualmente como o nome do seu filho, mas ele diz que é seu irmão, seu cooperador e seu companheiro de lutas. É Epafrodito que leva debaixo do braço a carta aos Filipenses. Ele é o portador da carta e da autoridade apostólica. Tem algum Epafrodito aqui? Por isso vocês estão rindo, é? Não, né? Assim, eu pensei que tinha algum Epafrodito. Eu, às vezes, cometo essas indiscrições, né? Irmão Epafrodito, o seu nome é lindo, viu? Se você estiver aqui. Filipenses capítulo 4, 3, eu estou citando vários textos separados, refere-se a um homem chamado Clemente e a outros colaboradores, e Paulo diz que os nomes deles estão registrados no livro da vida. E quando Paulo está preso, ele chama homens como Epafrodito e como Lucas de fiéis companheiros de jugo, pessoas que saíam de onde estavam e se colocavam à disposição de presos com Paulo, sem ter sido acusados, só para servi-lo e ajudá-lo naquele momento difícil. Por isso, quando em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, Paulo diz assim, que nós somos cooperadores, isso não era apenas um princípio bíblico que já seria por si mesmo suficiente. É uma realidade existencial dele. Ele sabia, mesmo dotado como ele era, capaz como ele era, que seria impossível fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse se ele tentasse fazer sozinho. Outros tantos companheiros de Paulo, inclusive alguns que não necessariamente concordavam ipsis literis com tudo que ele fazia. Um caso clássico é, por exemplo, Barnabé, um auxiliador de primeiro momento, companheiro de missão na primeira viagem, mas que em determinado momento, por conta de João Marcos, que não quis na primeira viagem continuar com eles, na segunda viagem eles entraram num conflito de não pouca repercussão, a ponto de Paulo seguir a sua viagem e Barnabé e João Marcos irem para a ilha de Creta e outros lugares também fazer a obra de Deus. O que significa dizer que companheirismo e colaboração não necessariamente é subserviência. Em algum momento, sim, lá na frente da jornada, Paulo chega a dizer: enviai-me João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Inclusive, ele estava preso e João Marcos foi enviado, demonstrando que a evolução da amizade e da cooperação havia acontecido, as feridas tinham sido curadas e eles continuavam sendo companheiros de trabalho. Nessa longa, extensa lista de menções que eu estou fazendo, irmãos, o que eu quero demonstrar é que é um princípio de que na vida nós não chegamos a muitos lugares sozinhos e precisamos uns dos outros. Quando Paulo, então, vai dedicar-se a dizer isso para a igreja de Corinto, em particular, existe um motivo, além disso, de todo esse princípio, que era o estado de coisas em que Corinto estava. A cidade de Corinto era uma cidade que foi alcançada na região da Acaia por Paulo. O evangelho chegou ali, Deus usou aqueles homens, mas antes dele, outros estiveram ali, daí porque a menção a Apolo, por exemplo, que era um grande pregador do evangelho, eloquente. Alguns dizem, por exemplo, que talvez ele fosse o autor oculto do livro de Hebreus. E então, em determinado momento, ele percebe o apóstolo, tendo recebido cartas daquela cidade, que apesar de aquela igreja ser uma igreja enriquecida por muitos dons e talentos, no entanto, era uma igreja que vivia uma divisão profunda de partidos dentro da igreja. De modo que, por conta das identificações emocionais, afetivas, dos vínculos que foram se criando, alguns na igreja eram de Apolo, alguns outros eram de Paulo, outros eram talvez de outras pessoas que eles preferiam por gostos pessoais. O apóstolo Paulo, então, por conta desse princípio que eu estou manifestando para os irmãos na pregação, resolveu então escrever um texto inspirado por Deus para mostrar a tolice, a inutilidade
de ter esse tipo de atitude do eu sozinho. E então ele começa no versículo 4, dizendo assim: quando, pois, alguém diz, e obviamente ele sabia que alguém dizia isso, portanto ele não estava trabalhando de uma hipótese impossível, improvável, mas de um fato concreto. Ele não queria apenas mencionar o nome da pessoa sobre quem lhe haviam dito que falava isso. Pois então ele diz: quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, o primeiro ponto que Paulo evidencia é que ao fazer isso e dividir o povo de Deus em partidos, o que essas pessoas estavam fazendo era andando segundo os homens. A palavra segundo os homens aqui é uma expressão que dá o sentido de debaixo da autoridade ou submissão a homens. Existe um grande mistério na liderança cristã. É que ao mesmo tempo que você segue homens, você não está segundo homens. Você segue homens que seguem a Cristo, e por isso você os segue. Quando você se torna membro de uma igreja, por exemplo, como a nossa, é costume o pastor perguntar se você será submisso às autoridades da igreja, mas tem uma cláusula: enquanto elas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Nós não somos daquele que temos santos de devoção. Não somos daqueles que temos ídolos humanos. Os heróis que nós temos são heróis porque seguem Jesus, e nós queremos segui-los também, junto com eles a Jesus. Mas aqui havia uma distorção desse princípio, e que Paulo flagra e denuncia nessa primeira frase. Ele diz assim: não é evidente que andais debaixo desses homens, submisso a esses homens, subserviente a esses homens. E Paulo dizia então, por causa disto, que eles não estavam fazendo o que era correto. Paulo argumenta a partir do verso 5, questionando não o valor intrínseco desses homens, mas essa importância superestimada que a igreja de Corinto estava dando a eles e que os fazia tomarem o lugar de Cristo, porque ele pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? São perguntas retóricas, obviamente. Ele sabia que os coríntios sabiam quem era Paulo e quem era Apolo. Mas eles estavam sendo questionados para entender: peraí, para um pouquinho. Quem são esses homens que vocês seguem de maneira tão cega a ponto de brigarem uns com os outros, porque um é do partido de um e outro é do partido do outro? Quem é Apolo? Quem é Paulo? E ele mesmo responde o que caracteriza a pergunta retórica. O que eles são? Eles são servos por meio de quem crestes. E aqui existe sim um contraste claro na maneira como é fraseada as duas frases. Veja, ele denuncia no versículo 4 que eles estavam segundo os homens, debaixo dos homens. Mas aqui ele diz que eles eram apenas servos por meio de, através de, se pudéssemos usar essa expressão, por meio de quem? Por intermédio de quem? E o que é que eles eram? Eles eram servos. Portanto, aqueles homens, Apolo e Paulo, deveriam ser considerados pelos coríntios como co-servos, cooperadores, colaboradores, servos, porque Senhor só havia um. O brilho deles não era decorrente de algo intrínseco deles. Não tinha a ver com a eloquência de Apolo, com a capacidade de sistematização da fé de Paulo, porque o texto diz que o que eles faziam, servos por meio de quem os coríntios criam, era conforme, veja aí o verso 5, conforme o Senhor concedeu a cada um. A palavra conceder aqui é o verbo doar. Deus havia doado, designado, concedido, como uma espécie de comissão, de mandato. Um munus era dado àqueles homens e Deus queria que eles ficassem ali, dentro do quadrado daquilo que Deus havia lhes dado, porque havia outros quadrados que Deus havia dado a outros o desejo e o propósito de desenvolver.
Deus está dizendo então que a melhor maneira para que a gente entenda o espírito de colaboração, seja em casa, seja na sociedade, seja na igreja, é quando nós entendemos que só existe sobre nós um a quem nós pretendemos e devemos submeter de maneira absoluta. Os demais, mesmo maduros, mesmo fontes de inspiração, são servos, por meio de quem nós cremos. E isso conforme o dom que Deus concedeu a cada um. Olhar para Apolo, que todos os comentaristas dizem que era um pregador ainda mais eloquente do que Paulo, não era motivo de se admirar e se embevecer com a sua eloquência, mas era um motivo de glorificar a Deus e dizer como Deus é maravilhoso ao conceder a esse homem essa capacidade retórica. Olhar para Paulo e dizer assim, que homem operoso, um grande plantador de igreja, um grande sistematizador da fé, um grande escritor, um grande pastor, um formador de equipes, um homem multitarefa, multitalentoso. No entanto, quem era Paulo? Ele era um servo por meio de quem os coríntios haviam crido. Talvez uma das expressões mais fáceis de perceber da nossa carnalidade é quando substituímos o nosso embevecimento por Deus, que dá dons aos homens, pelos homens que receberam esse dom. Porque é trocar numa forma idolátrica a subordinação a Deus por uma subordinação a homens. E nós não somos seguidores de homens, nós não andamos segundo homens. Um grande teólogo como Calvino, frequentemente usado em igrejas reformadas e calvinistas como fonte de autoridade, no entanto, é um grande homem, servo de Deus por meio de quem nós cremos. Não é o São Calvino dos protestantes presbiterianos. Isso é fundamental, portanto, irmãos, para que nós possamos ter um espírito cooperativo, porque se alguém é tão intocável, porque eu considero alguém segundo eu creio, e segundo eu vivo e sirvo, eu não posso nunca trabalhar ao lado dele. Porque essa pessoa é inatingível, a sua palavra é absoluta, ele nunca erra, ele é inquestionável. E essa idealização estava acontecendo em Corinto, e isso atrapalhava o espírito de colaboração e de cooperação. Paulo, então, desenvolve ainda mais esse raciocínio a partir do verso 6, quando ele diz que esse dom que é concedido a cada um é o que havia feito com que Paulo houvesse plantado, veja aí, eu plantei, ele tinha consciência do que ele tinha feito, não era um falso modesto, um falso humilde, que dizia, não, eu não fiz nada. Não, cuidado com essas pessoas, diga-se de passagem, porque a falsa modéstia é orgulho disfarçado. Quem sabe o que fez porque Deus concedeu capacidade de fazer, não tem problema de dizer, eu fiz. Porque sabe que a glória não será para ele, será para o Deus que lhe deu capacidade de fazer. E aí Paulo diz, eu plantei, é verdade. Mas o que é que adianta eu ter plantado se Paulo não tivesse regado? E mais do que isso, se eu tivesse plantado e Apolo tivesse regado, o crescimento só veio porque veio de Deus. Novamente a ênfase de Paulo é, você tem uma participação, o outro tem uma participação, mas quem faz as coisas acontecerem por meio de você e por meio do outro é Deus. Ele estava fazendo uma teologia da cooperação, uma teologia da centralidade de Cristo, quando concede dons aos homens para que eles colaborem um com o outro. E a melhor maneira da gente ter essa consciência é entender que ninguém tem todos os dons, ninguém tem todas as competências, ninguém consegue fazer tudo sozinho. Que desde o princípio básico do casamento, quando Deus olha para Adão e diz, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma companheira. E o que é uma companheira, senão uma pessoa que caminha e faz com aquela pessoa um projeto de vida em comum? Até o princípio da palavra e na sociedade também, ninguém é rei de tudo e consegue tudo sozinho. Ele diz então que Paulo, ele mesmo plantou, que Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E por conta disso, veja qual é a conclusão que ele chega no versículo 7.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. E aqui eu preciso dizer para você, não existe no grego essa palavra alguma coisa. Ela foi colocada em português porque no grego simplesmente diz assim, nem de modo que nem o que o planta é, nem o que rega também é. Quando é colocada alguma coisa é para completar, para o meu entendimento e para o seu entendimento da nossa língua, a força da expressão grega, quando diz assim, que quem é, não é o que planta, é o que ele está querendo dizer. Quem é, nem é o que rega. Quem é Deus que dá o crescimento. Porque, de fato, nós estamos sendo na vida, nós somos transitórios. Nós somos pessoas em missão, em tarefas. Permanência absoluta, do início ao fim, só Deus tem, porque Ele é o eterno, Ele é o único que é. Os outros estão sendo. Portanto, qualquer um de nós que assume uma tarefa no reino de Deus, que tem uma função no ambiente da família, onde as funções, sim, são bem claramente definidas, são funções sempre transitórias. Um dia tudo isso vai acabar e o único que permanecerá eternamente recebendo toda a glória e louvor por aquilo que fizemos é Deus, porque Ele é o único que é. O que planta, sim, plantou, mas não é. O que rega, sim, regou, e Deus reconhece isso, foi dito no versículo anterior, mas não é Deus que dá o crescimento. E nós sabemos disso muito bem. O salmista diz, numa das suas orações mais belas, sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. A ideia lá é a mão de Deus sobre a minha mão. Você sabe aquelas coisas que você não sabe fazer quando era criança? Como, por exemplo, escrever, e sua mãezinha, seu paizinho, pegava a sua mão com o lápis e sobre a sua mão lhe ensinava a escrever. Você lembra quando você aprendeu a dirigir e alguém do seu lado, para você não se atrapalhar com embreagem, acelerador, com marcha, muitas vezes dizia assim, aperta a embreagem, e ele passava a marcha até que você pudesse ter coordenação de fazer todas as coisas. Tem gente que coloca a mão sobre a nossa mão, mas acima das mãos que são colocadas sobre as nossas mãos, Deus é que confirma a obra das nossas mãos. Portanto, a glória é dele. Não há por que haver qualquer jactância, ou orgulho, ou soberba, porque Paulo ou Apolo fizeram qualquer coisa no reino, porque eles são servos por meio de quem nós cremos. Mas ao mesmo tempo, e aqui é um princípio muito bonito, apesar deles serem distintos nas suas funções e Deus está acima de todos, veja que no versículo 8, eles não estão desconectados, há uma sinergia. E diga-se a palavra sinergia vem justamente da palavra cooperação. Sinergia significa trabalhar em cooperação com alguém. É o oposto de divergir, que separa as pessoas. E onde é que está a sinergia aqui? Ele diz assim, ora, o que planta e o que rega são um. Eles convergem como uma unidade, uma cooperação íntima, intrínseca, poderosa, que faz diferentes caminharem juntos, com mãos e propósitos entrelaçados por um propósito. É verdade que cada um, ele continua no verso 8, receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Mas o trabalho conjunto é o trabalho de muitos se tornando um. Talvez uma das competições esportivas mais interessantes é a canoagem. Não somente a canoagem, mas o equivalente a ela, porque também é em barcos, que é... Agora me faltou a palavra. Na vela não, é o barco. E tem um esquife de 4, como eles chamam, eu acho que é essa a expressão, e que são 4 remadores, remo. São 4 remadores, e tem uma pessoa, ou às vezes 6 remadores, e tem uma pessoa que marca o ritmo. Eu estava assistindo um dia desses aí, um especial sobre esportes, e vocês saibam de uma coisa, naquele especial aquilo me veio assim como
uma iluminação, digamos assim, um insight divino. Aquela pessoa marca o ritmo, porque todos os remadores de um lado e de outro, eles precisam colocar os seus remos na mesma angulação, no mesmo ritmo, com força equivalente ao outro, de modo que o barco não perca equilíbrio no seu eixo e não perca energia, porque ele tem que deslizar assim com muita facilidade no seu eixo. E se alguém de um lado direito, porque é mais forte do que alguém do lado esquerdo, rema com força, o barco balança, perde energia, perde velocidade. Há uma pessoa que está ali marcando o ritmo. E aquele ritmo não importa se alguém é mais forte ou mais fraco, é mais habilidoso ou não, eles têm que trabalhar como uma absoluta sincronia. Mas o que há de mais interessante é que todos ganham uma medalha, mas é o barco e a equipe que é premiada. É exatamente essa ideia que Paulo quer deixar aqui quando diz que o que planta e o que rega são um mesmo barco, embora cada um receba o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Paulo, então, está falando de um espírito de colaboração, de cooperação, que é fundamental para qualquer coisa que a gente faça na vida. E ele, então, conclui com um princípio que está sintetizado no versículo 9 que nós lemos. Ele diz, porque de Deus nós somos cooperadores. Ele usa duas outras expressões, metáforas que representam o corpo de Cristo, que é a lavoura de Deus e o edifício de Deus, mas a ênfase é, nós somos cooperadores. Diante dessa exposição, a grande pergunta que talvez você esteja fazendo é, de maneira prática, pastor, o que é que isso pode ter de implicação para a minha vida? Eu gostaria de lhe dar alguns indicativos, não apenas no ambiente da igreja, quando nós trabalhamos em equipes, mas também lá na sua casa, também no seu ambiente de trabalho, juntamente com os seus filhos no processo de ensiná-los a ser cooperadores e colaboradores. A primeira aplicação que me vem à mente é dizer a você que pedir ajuda e oferecer ajuda é coisa de gente madura que entende o valor da cooperação. Pedir ajuda e oferecer ajuda é coisa de gente madura que entende o princípio da cooperação. Eu suspeito que quem tenta fazer as coisas sozinhos e nunca pede ajuda, na verdade está revelando um coração autossuficiente, orgulhoso e soberbo. Porque uma das coisas básicas de quem pede ajuda é ficar devendo o favor. E há pessoas que não gostam de ficar devendo favor, para não ter que oferecer alguma coisa ou ser cobrados por aquele favor recebido inicialmente. Portanto, trabalhar em cooperação é coisa de gente madura, porque aniquila o nosso ego, o nosso eu, que nos faz achar que somos autossuficientes pela competência ou experiência que nós temos. E ao pedir ajuda, nós acabamos nos humilhando, e é bom que nos humilhemos mesmo, porque todo aquele que for humilhado será exaltado, e todo aquele que se exalta, esse sim é que será humilhado. E nesse princípio de cooperação, então, ao pedir ajuda, nós nos humilhamos diante do outro de maneira saudável, antes que a vida e as consequências da nossa soberba nos humilhem de maneira dolorosa. Porque vai acontecer. Vai acontecer sim. Em algum momento, sozinho, como um grande asalão da fé, tentando fazer todas as coisas sozinho, em casa, no trabalho ou na igreja, você vai se quedar cansado, incapaz de continuar, exaurido, chateado com os outros, irritado, porque ninguém veio ajudar. Mas ninguém veio ajudar porque você não pediu ajuda, diga-se de passagem. Mas os outros tinham que saber como se você não abriu a boca. As pessoas têm adivinhão no bolso para saber que você está exausto, cansado e limitado nos seus recursos? Obviamente que não. Então, primeiro princípio, pedir ajuda e oferecer ajuda é coisa de gente madura, que entende que a cooperação é um princípio abençoador. A gente sim fica devendo ao outro a gratidão pela ajuda feita, mas se o outro que ofereceu for tão maduro quanto você, e esse princípio é recíproco, o que vai acontecer é que essa cobrança não será feita, porque a alegria de quem oferece ajuda é poder oferecer a ajuda, simplesmente isso.
Portanto, há um princípio bíblico de nós sermos maduros ao oferecer ajuda e ao pedir ajuda. De maneira aplicativa ainda, é importante que você entenda que esse princípio demonstra que você está num contexto, seja em casa, na família, no casamento, com os filhos, com o cônjuge ou na igreja, num contexto em que pessoas se complementam, porque ninguém basta a si mesmo. Por isso que a metáfora do corpo é tão rica de significados para nós cristãos, mas também lá em casa, porque há coisas que certamente aquele que está ao nosso lado faz melhor e com mais competência do que nós conseguimos fazer, e é para ser assim mesmo, irmãos. Não é deficiência sua, é porque assim Deus não nos dá aquele espírito de autossuficiência e de independência. É bom depender dos outros. Eu sei que depender dos outros, quando nós não queremos depender, é muito doloroso. Mas é gostoso a gente depender dos outros quando nós decidimos depender dos outros. Quando é um convite para a cooperação. Quando nós dizemos assim, vem me ajudar. Quando nós dizemos assim, você sabe fazer isso. Você pode ajudar nessa parte. Essa parte fica comigo, essa outra fica com você. Seja no casamento, na família, na igreja ou na sociedade, pedir ajuda e oferecer ajuda faz parte de uma complementação, porque nós não somos únicos e isolados na vida. Nós nascemos com ajuda, irmãos. Nós vamos morrer com ajuda. Nós vamos viver no interregno dessa morte e desse nascimento ajudados pelas pessoas. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum apenas na força da sua capacidade. Teve gente que abriu porta para você lá no início e ainda hoje precisará abrir. Contar com pessoas que abram portas para você, que lhe incentivem, que lhe encorajem, que lhe ajudem, que lhe ensinam, é fundamental. Portanto, fazer isso é símbolo de maturidade, porque se você já foi abençoado, é para que você abençoe outros. De graça recebestes, de graça dai. Existe um princípio. E esse princípio precisa ser vivenciado. Quando isso acontece, aí eu digo a terceira parte, você estará glorificando a Deus, de modo que quando nós encontramos em todo o Novo Testamento vários mandamentos recíprocos, aqueles uns aos outros, amai uns aos outros, servi uns aos outros, exortai-vos uns aos outros e assim por diante, é porque isso glorifica a Deus. De modo que se você pensar assim, como é que eu posso glorificar a Deus? Eu lhe dou já um caminho. Sirva e aceite que alguém lhe sirva. Sirvam juntos ao Senhor. E ao fazer isso, você estará glorificando a Deus. Ficará mais leve, ficará mais contente e ficará mais abençoador para você e para o outro. Isso serve em casa, isso serve na igreja, isso serve na sociedade. Nenhum de nós basta a si mesmo na vida. Portanto, o meu desejo, a minha oração, é que nós compreendamos que tudo que é bem feito por alguém sozinho será feito melhor ainda na companhia e com a cooperação de outros. Comece a aplicar esse princípio e você verá gente sendo usada na sua vida para lhe abençoar e terá a alegria de ser usado na vida de outros para abençoar outros. Que Deus abençoe a sua vida, que nós sejamos cooperadores com Cristo e cooperadores uns com os outros. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, seja aqui no contexto da nossa igreja, quando precisamos uns dos outros para Te servir, quando somos abençoados uns pelos outros, seja no contexto, Pai, da nossa família, do nosso trabalho secular. Que nós não nos deixemos, ó Pai, ser contaminados, prejudicados por esse espírito tão competitivo, tão egoísta, que campeia no mundo em que nós vivemos. Que com cuidado e prudência, sim, certamente, mas com absoluta resolução da nossa vida, de cooperarmos na vida dos outros e recebermos deles a cooperação, nós tenhamos compromisso de vivenciar essa realidade, apesar
de experiências ruins que eventualmente tivermos, apesar de memórias ruins que eventualmente tenhamos, de momentos em que cooperamos e não recebemos a reciprocidade. Que isso corrija o nosso coração para não termos expectativas idealizadas de que ao servir aos outros, esperamos que outros também nos sirvam. Que possamos fazer por nós, pela maturidade cristã, para que possamos crescer no espírito de colaboração e motivar outros a desejar esse mesmo caminho. Ó Deus, nos ensina a fazer isso no casamento, Pai, quando muitas vezes vivemos um espírito de competição. Ajuda-nos a fazer isso no ambiente familiar, ó Pai, quando nos isolamos e é cada um por si. Ajuda-nos a fazer isso, Pai, na igreja, no ambiente de trabalho do Senhor, porque nenhum de nós dá o crescimento. Uns regam, outros semeiam, mas o crescimento é o Senhor que dá. Possamos ter esse espírito de humildade e de cooperação e, ao fazer isso, glorificar o Teu santo e excelso nome. Continua falando ao nosso coração e aplicando a Tua palavra naquilo que nós mais precisamos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.